venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito Canadá. Como eu digo sempre, é uma honra e um privilégio ter você aqui conosco. Stephen Sykes nasceu em 1914 na Inglaterra. Ele é mais conhecido por seu trabalho como artista, principalmente na Capela Getsemane da Catedral de Coventry, também conhecida como Catedral de St. Michael, em West Midlands, na Inglaterra. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, Sykes se juntou ao exército britânico, onde trabalhou na unidade de camuflagem. No momento mais crítico da guerra, Sykes foi contratado para ajudar a camuflar a construção de uma estrada de ferro do mar para a cidade de Meshaifa, no Egito. Como é que ele, na verdade, poderia esconder uma ferrovia inteira? Sykes formulou um plano brilhante. Em vez de camuflar a verdadeira estrada de ferro, Sykes decidiu construir uma falsa ferrovia. O plano parecia absurdo, mas o comandante aprovou a ideia. Sykes e sua equipe levaram restos de madeira, folhas de palmeira, botijões de gás para criar esta falsa estrada de ferro. Os trilhos, os edifícios e os tanques de guerra estavam todos incluídos neste grande esquema. No dia 22 de novembro de 1941, um teste de verdade aconteceu e aviões inimigos sobrevoaram a área. Eles bombardearam a falsa ferrovia e todos os equipamentos. A equipe estava lá e lançaram foguetes de volta para reforçar a farsa. O verdadeiro terminal ferroviário e a estrada de ferro foram construídos com sucesso, porque todo aquele esquema foi baseado no engano. Engano, a arte de enganar, muitas vezes é bem sutil. Será que ao longo dos séculos o cristianismo tem sido enganado ao acreditar em uma das mentiras originais de Satanás? Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Era uma promessa para se tornar semelhante a Deus. E o diabo fez promessas, ele faz promessas. Primeiro, mesmo em desobediência, Eva não morreria, foi a primeira promessa dele. Segundo, os seus olhos seriam abertos e finalmente ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Uma das mentiras mais sutis do diabo foi a promessa da imortalidade. No entanto, a Bíblia é bem clara em 1 Timóteo 6,16, quando se referindo a Deus, a Bíblia diz que só Deus tem a imortalidade. Só Deus possui a vida eterna. O homem terá que se revestir da vida eterna, como é prometido em 1 Coríntios 15, 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Mesmo quando recebermos o dom da imortalidade do Senhor, continuaremos dependentes dele para viver. Ao longo dos últimos programas, nós temos discutido sobre o céu e nós nos perguntamos: o céu realmente existe? No programa anterior, começamos um estudo sobre o que acontece quando você morre. Se você perdeu este programa, você pode visitar o nosso website www.estaescrito.ca ou o nosso canal no YouTube, youtube.com/estaescritocanadá. E lá você poderá assistir o programa anterior. Em um estudo aprofundado das Escrituras, nós descobrimos duas coisas muito importantes. Primeiro, a Bíblia é clara ao dizer que o ser humano não tem uma alma. O ser humano é uma alma. Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Ou, como outras versões dizem, um ser vivente.
Em segundo lugar, nós vimos repetidas vezes que a Bíblia se refere à morte como um sono. Na verdade, a Bíblia é muito clara ao afirmar que a morte é como um sono que dura até a segunda vinda de Cristo. A Bíblia menciona a morte como um sono em mais de 50 vezes. Davi, no livro de Salmos, no capítulo 13 e no verso 3, usa as seguintes palavras. Salmos 13, 3. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Davi acreditava que a morte era um sono. E Pedro, em seu famoso sermão, depois do Pentecostes, falando de Davi, ele disse as seguintes palavras em Atos capítulo 2, verso 29. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. E então, mais tarde, no versículo 34 deste mesmo capítulo, Pedro diz o seguinte: porque Davi não subiu aos céus. Então veja, Davi ensinou e acreditou que a morte era um sono. Pedro acreditou e ensinou que a morte era um sono. E o que é que Jesus ensinou sobre a morte? Jesus também ensinou que a morte é um sono. Você vai se lembrar do amigo de Jesus, Lázaro, que ficou doente e morreu. Você lembra-se dessa história, com certeza. Lázaro já estava morto por 4 dias e Jesus e seus discípulos estavam a caminho para a casa de Lázaro. Ao chegar lá, Jesus disse em João capítulo 11, versos 11 a 14. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, ele vai ficar bem. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. Os discípulos pensaram que Jesus ia acordar Lázaro do sono. Lázaro deve estar muito bem porque ele está só dormindo e vai ficar bem de novo. Perceba como Jesus usa essas palavras como sinônimos. Primeiro, Jesus diz que Lázaro está dormindo. E então Jesus diz que Lázaro está morto. Portanto, na mente de Jesus, a morte era apenas um sono. A ideia de que a alma vive fora do corpo é derivada diretamente do dualismo grego que foi herdado das religiões místicas do Egito. E com todo respeito, eu prefiro aprender sobre a morte diretamente de Jesus e de sua palavra, a Bíblia, do que aprender sobre a morte com a filosofia egípcia, babilônica ou a filosofia grega. Eu prefiro aprender sobre a morte com o próprio Jesus, conforme aprendemos na Bíblia. Mas continuando a história, Jesus foi para o túmulo de Lázaro. E ao longo do caminho, ele parou na casa de Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. Elas estavam chorando e elas tinham perdido seu irmão e tinham perdido a esperança. E em João capítulo 11, verso 21, Maria, na sua angústia, diz o seguinte, João 11, 21. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus tranquiliza Marta com essas palavras em João capítulo 11, verso 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Marta aprendeu diretamente de Jesus. Marta tinha aprendido da própria Bíblia. Como ela respondeu sobre a morte de seu irmão? No verso 24, ela responde o seguinte, João 11, 24. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta não falou que Lázaro estava no céu. Ela não falou de uma alegria que Lázaro estava experimentando por estar lá no céu. Ela olhou adiante para o último dia em que Jesus iria ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Então Jesus responde com estas palavras poderosas no verso 25. João capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisto? Jesus assegura a Marta que a morte é apenas temporária, ela é uma pausa. É um sono do qual Jesus nos acordará para vivermos novamente.
Jesus foi claro com Marta que nem mesmo a morte pode arrebatar a nossa certeza da vida eterna. Marta sabia que seu irmão se levantaria, ela cria que ele iria se levantar na ressurreição do último dia. E Marta aprendeu sua religião diretamente de Jesus. Mas veja, ela não disse, ó Jesus, meu irmão está no céu, ó Jesus, meu irmão está olhando para mim agora. Senhor, eu não preciso me preocupar com a sua morte. Não, ela disse, Jesus, eu sei que o meu irmão irá se levantar no último dia. Ela acreditava que Lázaro estava dormindo até o dia em que Jesus viria e o ressuscitaria dentre os mortos. Isto, meus amigos, é o que a Bíblia ensina de fato. Jesus, e só Jesus, tem as chaves do túmulo. Ele é o único que pode acabar com essa pausa temporária chamada morte. Jesus sabia que ele mesmo iria para o túmulo, mas que sairia dele. A morte não pôde segurá-lo na tumba e ele assegurou a Marta que se o túmulo não o podia segurar, certamente não seria capaz de segurar o irmão dela também. Então Jesus fez algo incrível. Com o testemunho de que ele podia ressuscitar, como testemunho de que ele podia ressuscitar os mortos, como testemunho de que milhões serão levantados quando ele vier de novo, como um testemunho de que a sepultura não pode prender aquelas pessoas que dedicarem suas vidas a ele, Jesus disse, eu vou ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Então Jesus foi até o túmulo de Lázaro. Lázaro, você se lembra, já estava morto por 4 dias. E escutem o que a Bíblia diz agora em João, capítulo 11, versos 38 a 44. João 11, 38 a 44. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em grande e alta voz, dizendo, Lázaro, vem para fora. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu do túmulo. E Jesus o viu ali. E ao Jesus ver Lázaro saindo do túmulo, todas as pessoas que ali estavam ficaram absolutamente chocadas pelo fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro de entre os mortos. Mas vamos ser bem claros aqui. Se Jesus ressuscitou Lázaro, ele pode ressuscitar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu irmão, a sua tia, o seu tio. E Jesus ressuscitará todos aqueles comprometidos com ele. Você, porventura, está se sentindo sozinha ou sozinho hoje? Existe talvez alguma decepção no seu coração, alguma amargura? Você que se aposentou e talvez sua esposa tenha falecido repentinamente? Você está solitário, sozinho? Você que perdeu aquela pequena criança e anseia pelo dia em que poderá segurá-la novamente em seus braços? Ouça o que eu tenho a dizer. Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos e ele pode ressuscitar os seus amados também. A morte não é o fim. Você precisa acreditar nisto. Quando nós morremos, nós apenas descansamos, nós dormimos até que Jesus venha para nos chamar. Amigos, eu gostaria de poder mostrar através dessa história de Lázaro que se o que muitas pessoas acreditam fosse verdade, que nós vamos diretamente para o céu ou para o inferno, se isso fosse verdade, Lázaro teria muito mais para dizer do que ele realmente disse. Pense por um momento. Se fosse verdade que ao morrermos nós vamos direto para o céu ou para o inferno, Lázaro teria estado no céu por 4 dias, correto? Agora, se eu estivesse no céu por 4 dias e o Senhor me chamasse de volta, Evaldo, saia, levante-se, venha para fora. Com todo respeito, eu teria dito, Senhor, você chamou o nome errado. Eu estou aqui no céu, eu não vou voltar para a terra por nada neste mundo. Está muito bom aqui. Se Lázaro realmente estivesse estado no céu por 4 dias, ele teria dito ao Senhor, Senhor,
Me desculpe, mas eu não vou voltar. Senhor, eu quero ficar aqui na terra da glória, comer o fruto da árvore da vida, eu simplesmente não vou voltar. Senhor, eu quero ficar aqui na companhia dos anjos. E se alguém pudesse ter escrito um dos maiores best-sellers da história, seria este um livro intitulado Lázaro e seu conto de vida após a morte. Sério, porque, meus amigos, não existe nada, nenhuma menção que Lázaro tenha feito da sua experiência no céu. Ele não mencionou nada da sua experiência de quase morte, rigorosamente nada. E por que é que ele não compartilhou nada dessa história? Sabe por quê? Eu vou dizer a você por quê. Porque ele não sabia de nada, ele não tinha conhecimento e noção de nada do que estava acontecendo. É isso que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, verso 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. A ressurreição de Lázaro, portanto, é uma prova de que Jesus Cristo vai ressuscitar os nossos entes queridos também. A morte é apenas um sono até que Jesus volte. A sepultura não conseguiu segurar Lázaro, e a sepultura não poderá segurar os seus queridos que creram em Jesus. E, acima de tudo, você que me ouve não precisa ter medo da morte, porque a sepultura também não poderá prender você. A Bíblia continua a dizer em Jó, capítulo 14, verso 21. Os seus filhos recebem honra sem que ele o saiba, são humilhados sem que ele o perceba. Amigos, Lázaro não sabia da dor que suas irmãs e seus amigos estavam passando, simplesmente porque ele estava dormindo. A realidade é que quando morremos, os eventos que continuam a acontecer aqui na Terra são totalmente desconhecidos para quem morre. Agora, algumas pessoas vão dizer para mim o seguinte: mas eu gosto de pensar que minha mãe está lá em cima, no céu, olhando para mim. Me dá conforto, me traz conforto pensar em meu pai olhando para mim. Eu gosto de pensar que os meus entes queridos mortos estão olhando para mim lá do céu. E eu vou dizer aqui com todo carinho, embora eu entenda e respeite você e respeito a sua opinião, mas vamos pensar um pouquinho melhor sobre isso. Pense comigo, acompanhe aqui comigo. Imagine que aqui está um menino brincando com seus amigos, brincando de futebol, e um deles chuta a bola. E essa bola vai por cima da cabeça do menino e cai lá do outro lado da rua. O menino corre atrás da bola, de repente você escuta o som forte dos freios dos pneus de um carro, e esse garoto é atingido. O garoto cai, imagine que ele fica paraplégico e em dor para o resto da vida dele. Se aquilo que alguns querem acreditar fosse verdade, então a mãe do menino estaria nesse momento lá do céu, olhando para o filho deitado em dor, sofrendo pelo resto da vida dele. E eu pergunto a você, será que ela seria feliz no céu desse jeito? Ou talvez pense naquele soldado que foi encurralado pelo exército inimigo, foi capturado, os inimigos arrancam seus olhos e o torturam sem piedade nenhuma. E se o que alguns acreditam fosse verdade, o pai do soldado estaria lá do céu observando tudo isso. Eu pergunto, que tipo de céu seria esse? É isso mesmo que a Bíblia ensina? Não. A maneira que Deus tem para fazer as coisas é muito melhor. O pai cristão não está lá do céu vendo o seu filho que se desviou, viciado agora em drogas, injetando drogas em suas veias, em algum beco escuro dessa cidade. Aqueles que morreram em Cristo estão protegidos de tudo isso. A maneira de Jesus fazer as coisas é muito melhor do que o caminho do homem. Nós morremos e depois disso, para quem morre, não há sofrimento algum. Não há dor. Nós descansamos, dormimos e somos protegidos das dores da vida que continuam aqui ao nosso redor. Nós descansamos de toda a agonia e decepção. Nós dormimos. Não existe sensação alguma de passagem do tempo. É como um mero momento. Não há consciência do tempo. Estamos inconscientes de tudo que ocorre aqui na Terra. E a próxima coisa da qual tomaremos conhecimento será a visão de Jesus Cristo vindo para nós, para nos buscar. A morte é um estado de perfeito descanso, portanto, um sono até a ressurreição, quando Cristo acorda você e diz, venha para a vida eterna.
Ele não permite que uma mãe falecida veja sua filha num acidente de carro. Ele não permite que um pai falecido esteja lá do céu vendo seu filho morrer aqui de alguma doença terrível no hospital. O plano de Jesus é muito melhor do que isso. Ele nos deixa dormir inconscientes até que a tempestade passe. Ele nos deixa dormir até que as mágoas e o sofrimento da terra acabem. Amigos, Davi descreveu o momento em que ele esperava receber o seu novo corpo. O momento em que ele olhava para o futuro e via que receberia um novo corpo, em Salmo capítulo 17, verso 5. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Portanto, quando? Quando ele ressuscitar ao som da última trombeta de Deus. Paulo descreve que esse dia será muito em breve e lhe dá uma imagem mais clara de quando esse dia ocorrerá. 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ouça bem, nós não temos que temer a morte, portanto. A morte é uma pausa temporária na vida. E é isso que Jesus promete em Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Apocalipse 22, 12, diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Essa recompensa não será por ocasião da morte, mas sim quando Jesus voltar pela segunda vez. No nosso próximo programa, nós vamos continuar este estudo e vamos olhar para alguns mal-entendidos a respeito desse assunto. Nós vamos estudar, por exemplo, a questão do ladrão na cruz, vamos estudar sobre Samuel, que supostamente apareceu para Saul, e vamos estudar outros textos bíblicos também. Vamos também falar de algumas experiências de quase morte. Mas hoje eu quero dizer uma coisa, hoje eu sou grato porque na morte não experimentamos as tristezas da vida. Eu sou grato porque, apesar de já ter perdido alguns amigos que morreram de câncer, por exemplo, eu agradeço a Deus porque eles não estão sofrendo mais. Eles estão dormindo. E embora não estejam mais em nosso meio, eles estão descansando até o dia glorioso da ressurreição, quando Jesus vier. A morte é apenas um sono e os escritores bíblicos ensinam que Jesus vai nos acordar quando Ele voltar. Agora eu pergunto, não seria uma triste tragédia se sua mãe, ao chegar no céu, procurasse por você e não encontrasse você lá? Não seria uma tragédia se seu irmão estivesse andando por todo lado lá no céu, procurando por você e não encontrasse você? Não seria uma tragédia se seu filho, sua filha estivessem lá no céu e procurassem por você e não encontrassem você por parte alguma? E você não estivesse lá perdido por toda a eternidade. Mas a maior tragédia seria se Jesus procurasse por você e não encontrasse você lá. Onde está o João? Onde está a Maria? Onde está o Antônio? Minha amiga, meu amigo, Jesus quer salvar você. Ele quer que você esteja com Ele para sempre em seu reino. Haverá um enorme vazio no coração de Jesus se você não estiver lá no céu com Ele. Um dia, muito em breve, Cristo virá. O céu será iluminado com a glória de Deus e a terra vai tremer. As sepulturas vão se abrir, a morte será derrotada para sempre, Deus nos dará corpos imortais e nós vamos subir para o céu. Mas hoje, Jesus está chamando você. E eu imploro a você que você não perca essa oportunidade. Você quer estar lá? Por que não orar agora e dizer, Jesus, eu quero estar lá. Se eu morrer antes de você chegar, Senhor, eu quero descansar na segurança de saber que a sepultura será aberta. Senhor, se eu vier a morrer antes da Tua volta, eu quero que a primeira vez que eu abrir os olhos, a primeira voz que eu possa ouvir seja a Tua voz, Jesus. Eu quero que a próxima cena que eu veja seja a imagem do rosto de Jesus. Senhor, eu quero estar reunido com minha família e com meus amigos.
Eu quero ver Jesus. Por que não pensar nas cenas da volta de Jesus? Por que não gastar tempo imaginando isto e decidir entregar o seu coração e a sua vida a Ele agora mesmo? Este é o meu pedido e o meu apelo para você hoje. Vamos orar. Nosso Pai amado, eu peço por este telespectador, esta telespectadora que me ouve agora, que quem sabe esteja no vale da decisão, em dúvida sobre entregar ou não o seu coração a Ti. Que o Teu Espírito Santo toque e que haja uma abertura e que este meu ouvinte possa se entregar a Ti, para que quando Jesus voltar, nós possamos juntos subir e nos reencontrarmos com aqueles que um dia já se foram para viver eternamente com Jesus. Essas bênçãos eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado mais uma vez por ter estado conosco. Este programa acabou, mas nós temos um novo encontro em nossa próxima edição do Está Escrito Canadá. Eu convido você mais uma vez a visitar o nosso website, onde você poderá também fazer uma doação, se desejar, para ajudar a manter o nosso programa. Espero encontrar com você em nosso próximo programa e até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.